O universo de fusões e aquisições, ou M&A, é cheio de nuances, especialmente quando falamos de fusões e aquisições entre empresas de pequenos e médio porte, as chamadas small caps. Quais são os desafios e as oportunidades envolvendo as empresas desse segmento? E por que elas estão atraindo cada vez mais investidores? No episódio de hoje do PG On Air, vamos conversar sobre esse assunto com dois grandes especialistas no tema, Rodrigo Fialho Borges e Carlos Portugal Gouveia, sócios do PG Law. Rodrigo, Carlos, é um prazer recebê-los hoje. Oi, Michele, prazer também estar com você aqui, matando a saudade um pouco da distância. Um prazer também falar sobre esse tema, que é o tema com o qual a gente mais trabalha no dia a dia, né? Então, muito bom poder falar sobre isso e refletir um pouco sobre o nosso dia a dia. Michele, eu também só tenho a dizer que é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, sobre o qual eu trabalho diariamente com você, com o Carlos, há mais de 10 anos, 15 anos. Então, espero que nossa conversa seja bastante frutífera aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Carlos. Eu sou a Michele Barum, advogada associada do PG Law, e você está no PG On Air. Bem, mais uma vez é um prazer recebê-los para conversarmos sobre esse tema tão estratégico. Vamos agora às perguntas, então. Carlos, para começarmos, você poderia explicar o que são operações de M&A e especificamente como se diferenciam as operações de small cap? Claro. Então, as operações de M&A, o termo, né, M&A, que acabou se consolidando no mercado, ele, na verdade, é um termo que faz referência à definição em inglês, né, de mergers and acquisitions. Então, em português, a tradução que se costumou fazer seria fusões e aquisições, mas também acaba não funcionando tão bem, porque a tradução de mergers talvez não seria a mais adequada, fusões, né? Talvez deveria ser incorporações, mas aí já é muito juridiquês, né? Mas as operações de M&A, elas, na verdade, são aquisições de participações societárias ou ativos, né, entre empresas dentro do mercado. A partir da década de 80, o número de operações de M&A no mundo começou a crescer. Isso foi crescendo cada vez mais com a liberalização econômica a partir da queda do Muro de Berlim. Né, você passou a ter isso não somente dentro de mercados das maiores economias do mundo, mas também internacionalmente e de forma muito significativa nos países em desenvolvimento. E hoje em dia a gente poderia dizer que é talvez a atividade central do capitalismo, né? A atividade central do capitalismo já não é mais a indústria, ela é você adquirir participações societárias em outras empresas, principalmente quando você está adquirindo a oportunidade de entrar em novos mercados ou adquirindo uma capacidade técnica ou uma tecnologia, né, que eventualmente está sendo detida por essa empresa, né, que é menor do que você, né? E aí é nesse contexto que surgem as operações chamadas de small caps, né, que seriam operações nos quais eventualmente o valor que está sendo pago ele é comparativamente com empresas de grande porte pequeno, mas isso não significa que não seja uma operação complexa e que ela não tenha muito valor, né? Porque no mercado de M&A, no geral, o valor das companhias ela é resultado daquilo que as pessoas costumam chamar de múltiplo. Né? Quantas vezes o múltiplo do EBITDA que vale aquela companhia. E a gente percebe que esses múltiplos são muito maiores nas small caps do que nas companhias com grande valor objetivo, né? Por quê? Porque, no geral, essas empresas pequenas são empresas ou que têm uma posição muito estratégica em determinados mercados, elas têm uma posição destacada, elas fazem, por exemplo, produtos premium, né, e que acabam tendo uma margem muito grande, ou elas são dominantes em uma determinada região do país, ou elas têm uma tecnologia muito especial. É isso que faz com que exista um grande interesse em adquirir essas companhias, mesmo que elas tenham um valor menor. Né? E a verdade é que, no caso brasileiro, a maior parte das operações de M&A são, na verdade, de small caps, né? Até como resultado um pouco
da desvalorização dos ativos, né, nos mercados de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos, né? Então, a gente acaba que o que é small cap no mercado americano acaba sendo, na verdade, operações de porte médio no Brasil, né? Então, é mais ou menos nesse campo que a gente está falando, né? Desde as verdadeiras small caps, que seriam talvez as, algumas startups, né, que vão ter um valor aí de aquisição, de valuation de são 40, 50 milhões de reais, até empresas que às vezes vão estar sendo avaliadas aí pouco abaixo de R$ 1 bilhão. Obrigada, Carlos. E Rodrigo, pegando esse gancho já do Carlos, na prática, quais são as principais diferenças entre operações de M&A large cap e small cap? Eu acho que são duas principais diferenças do ponto de vista de caracterização dessas operações, que são basicamente o tamanho das empresas envolvidas, né? No caso de uma operação large cap, você está falando de empresas grandes envolvidas na transação. No caso de operações small cap, você está falando de empresas de menor porte. E, além do tamanho, o volume da transação, o tamanho da transação, ou o volume transacionado, né? Como você está falando de empresas grandes em um caso, empresas menores em outro caso, o volume, o tamanho, o valor da transação, consequentemente, vai ser menor também. Mas essas são diferenças de caracterização, né? Que, por si, geram diferenças na prática da realização dessas transações, né? Da forma como geram diferenças na forma como essas transações se efetivam. Então, por exemplo, quando você está falando de operações large cap, eventualmente você vai ter uma empresa aqui aberta, né, de capital aberto envolvida nessa transação. Isso traz para a operação uma complexidade muito maior, porque você tem todo o regime informacional do mercado de capitais envolvido aqui, você tem uma complexidade no tratamento das informações muito maior, né? E você está falando de empresas muito maiores, dados muito maiores que têm que ser considerados. Uma outra consequência prática é, eventualmente, no caso de small caps, você não tem o envolvimento de autoridades regulatórias como o CAD, e no caso de large cap, você ter quase sempre CAD envolvido nas transações, em virtude do volume transacionado e do tamanho dessas empresas, justamente, né? Então, assim, não é regra, né? Não é toda operação small cap que não vai ter CAD e não vai ter empresa com capital aberto ou com títulos emitidos no mercado, sendo comercializados no mercado, mas do ponto de vista geral, small cap você não tem essas preocupações, large cap você, em geral, vai ter essas preocupações. E sob um ponto de vista, eu diria que mercadológico, você geralmente vai encontrar também nas operações small cap uma atuação local das empresas, talvez no máximo nacional. Nas operações large cap, você vai estar falando de empresas que já atuam internacionalmente, na maioria dos casos. Também são consequências do tamanho das empresas e do volume transacionado. Então, acho que basicamente eu pararia por aqui nas diferenças. A gente pode buscar outras, ficar falando aqui o dia inteiro sobre as diferenças, sobre, por exemplo, do ponto de vista do advogado, como é psicologicamente fazer essas transações. Mas eu acho que tomaríamos muito tempo do nosso ouvinte aqui, porque realmente é um pouco diferente, dada a complexidade de uma operação e outra. Obrigada, Rodrigo. Quem sabe rende até mais um episódio. Carlos, então, ainda nessa esteira, o que motiva os controladores de pequenas e médias empresas a buscarem operações de M&A? Que é bem interessante porque são várias motivações diferentes, né, dependendo do tipo da companhia. Uma motivação muito comum no Brasil é o processo sucessório, né, para começar. Às vezes um fundador que já tem uma certa idade, já está se vendo ali numa condição de eventualmente, basicamente, aposentar, por assim dizer, e não vê nos seus filhos ou netos uma possibilidade de eventualmente ter uma sucessão com uma mesma
dedicação, ou até mesmo conhecimento, ou até com interesse, né, dessas pessoas em eventualmente fazer parte da administração do dia a dia dessa companhia. Então, é muito comum esse momento ser um momento de venda dessas companhias, que muitas vezes são companhias que têm um valor de mercado muito alto, um múltiplo muito alto, porque vão ser companhias com endividamento muito baixo, às vezes com um nível de lucratividade muito alto, mas aí, na maior parte das vezes, não necessariamente, talvez, com um crescimento muito substancial no futuro próximo. Por quê? Porque são empresas já consolidadas, apesar de, eventualmente, não terem atingido esse patamar que o Rodrigo falou, né, de serem grandes empresas nacionais ou grandes empresas internacionais. Uma outra motivação é justamente quando a gente está falando das startups, né, que são companhias que já são constituídas para, em algum momento, passar por processos de M&A, que muitas vezes não tenham como objetivo vender totalmente o controle. Então, o mercado de venture capital, principalmente fora do Brasil, ele é muito estruturado em estágios, né, de captação de recursos. E esses estágios, né, que são as séries, né, série A, série B, série C, série D, cada um deles, no geral, vai ter um conjunto específico de compradores de participações societárias, que, no geral, vão comprar um percentual já mais ou menos pré-definido, e de empresas que já vão estar sendo avaliadas também num patamar específico. Então, quando a gente está falando de série A, é realmente níveis do que a gente chama de seed money ou angel, né, um investimento ainda muito pequeno, com uma estrutura de governança ainda bastante modesta, né, e utilizando documentos que são documentos que não têm um nível de complexidade muito alto. Quando a gente fala de série B, a gente já está falando de um nível de sofisticação maior, né? Então, no exterior, a gente já vai estar falando de companhias que vão estar sendo avaliadas aí em algumas dezenas de milhões de dólares e vão estar captando aí também 10, 20 milhões de dólares para vender uma participação mais substancial dentro do seu capital, às vezes chegando a algo um pouco abaixo do que 50%, em alguns casos até superando os 50% e tendo os fundadores remanescentes ali com em torno de 30% do capital, às vezes menos, né? Quando a gente já chega na série C, já é um patamar que a gente poderia chamar mais próximo daquilo que no mercado se costuma chamar de unicórnios, né? São empresas que já vão ter um valuation de um bilhão de dólares, e a série D já vai estar falando de empresas que vão ter um valuation de 5, 6 bilhões de dólares, né? Isso para o mercado estrangeiro. Mas muitas vezes o mercado brasileiro, como muitos dos adquirentes são estrangeiros, acabam seguindo em alguma medida esses parâmetros, às vezes ajustando aí para a moeda, né, para o real, que tem um poder aquisitivo menor do que o dólar. Então a gente percebe que é uma posição diferente, às vezes, né? O investidor que está fazendo a venda para o proprietário, né, que está fazendo a venda para a sucessão, ele vai muitas vezes querer vender a participação total na companhia. Você tem um outro modelo que é o modelo da startup, no qual você eventualmente vai vender parcelas da companhia em diversas rodadas diferentes, até eventualmente chegar a fazer um IPO, né, depois que você se torna um unicórnio, por exemplo. Então você vê que são, na verdade, clientes muito diferentes, né? Mas uma característica bastante comum desses agentes é que eles são agentes que talvez aquela seja a grande operação da vida daquela pessoa, né? Então, para você é um fundador, imagina vendendo a sua empresa como parte de um processo sucessório, você imagina o carinho, a atenção que ele tem àquele ativo e também quanto ele valoriza aquilo, né? Porque realmente uma boa venda vai representar a estabilidade financeira da sua família por diversas gerações. Se é um startupper também, né, talvez não tenha o mesmo apego emocional àquela empresa, mas muitas vezes toda a esperança, né, de crescimento futuro está relacionado àquilo. Muitas vezes esses fundadores, eles não só vendem as participações societárias, como passam a fazer parte de um grupo econômico maior, né? Às vezes são até, muitas dessas aquisições, você não está adquirindo nem a tecnologia, você está adquirindo as pessoas.
E aí elas são times, né, de desenvolvimento que são adquiridos por empresas maiores e você começa a fazer parte dessa empresa maior. Então, você tem que também olhar o futuro, né, esses contratos que são feitos, que vão regular esse futuro com muito cuidado, né, os acordos de acionistas, por exemplo. Então, o que a gente percebe, acho que um pouco disso que o Rodrigo estava querendo dizer quando falou dos elementos psicológicos, é que a carga de envolvimento dos clientes, né, seja o adquirente, seja o vendedor, no geral, nessas operações é muito maior. E aí acho que é isso que faz com que ela seja tão prazerosa para nós, né, que o trabalho do advogado acaba sendo mais valorizado, porque, de fato, tem alguém olhando ali, tem alguém lendo os seus documentos, tem alguém que vai sofrer na pele as consequências, né? Às vezes, quando eu participei de operações de M&A de empresas de grande porte, já existe um pressuposto que entre esse tipo de empresa não vai ter tanto problema, então a própria atenção à due diligence acaba sendo menor, e os contratos são muito padronizados, né? Não são tão feitos para atender aquela situação específica, né? Então, por exemplo, em operações de companhias abertas nos Estados Unidos, uma coisa muito comum, e o trabalho muito comum de um advogado de M&A é pegar os vários contratos de empresas do mesmo porte, fazer uma planilha, e aquilo quase como se fosse uma inteligência artificial amarretada ali na planilha de Excel, gera o seu contrato, né? O seu contrato vai ser meio que a mediana desses contratos de outras empresas do mesmo porte. No caso de companhias de small caps, muitas vezes você não tem essa referência, né? São empresas que às vezes estão inovando dentro de um mercado, ou que são muito especiais dentro de determinados mercados, e aí você tem toda essa carga pessoal que acaba muitas vezes virando também cláusulas com grande especificidade, né, nas formas de pagamento, nas exigências que são feitas de parte a parte em relação à governança futura. Então, isso é que faz com que essas operações, na minha visão, apesar de menores, às vezes sejam até mais sofisticadas que operações que a gente chama de big caps, né? Obrigada, Carlos. E pensando então nessas especificidades, Rodrigo, quais são os desafios mais comuns que são enfrentados durante um processo de M&A para empresas de pequeno porte? Olha, tem algumas especificidades interessantes. Não sei se propriamente desafios, mas são algumas características essenciais. Que, de novo, de um ponto de vista muito geral, assim, generalizador. Porque há exceções, obviamente. Então, quando você olha para uma companhia que está sendo objeto de uma transação small cap, em muitos casos, os fundadores daquela empresa nunca participaram de uma transação de M&A, né? Então, é requerido do advogado que participa desse tipo de transação também, além de todo o conhecimento jurídico e prático de como realizar essa transação, um cuidado de aproximação do cliente e de fazer o seu cliente entender todos os aspectos, todas as características daquele novo tipo de transação do qual ele nunca participou na vida dele e que não é uma compra e venda de automóvel, é uma compra e venda de empresa. Então tem muitas etapas, tem muitos contratos, são muitos documentos. E para quem é do mercado, para quem não é advogado, para entender cada uma dessas etapas é muito difícil e é chato. Afinal, a pessoa não é advogada, ela não quis ser advogada, ela não quis lidar com aquele tipo de documento, com aquele tipo de etapa contratual, com juridiquês, etc. Ela quis ir para a área de business, área de mercado, qualquer área específica que seja daquela empresa, a área educacional, a área química, etc. Então, você tem que pegar essa pessoa que é de uma área que não é jurídica em geral e, como ela é a fundadora daquele negócio, ela vai querer ter segurança de todas as etapas, vai querer aprender ali em 30 dias o que você, advogado, aprendeu ao longo de muitos anos. Então, você, enquanto advogado, tem que ter uma formação específica para você traduzir toda essa linguagem jurídica em uma linguagem que o seu cliente vai conseguir compreender, e não só compreender, ter segurança de que ele está vendendo a empresa dele e os riscos são tais e tais e tudo bem, vou assinar o contrato mesmo assim.
né? Então, esse é um aspecto que eu chamaria de aspecto do conhecimento, que em muitos casos de empresas small caps não se tem conhecimento sobre como realizar esse tipo de transação e esse conhecimento precisa aparecer. Senão, aquele fundador, aquele vendedor não vai ter segurança de realizar o negócio nos termos que estão sendo negociados. E insegurança é sempre ruim, né? Se você tem insegurança, você sempre vai querer no futuro eventualmente invalidar uma cláusula que você não lembrava dela, não sabia como funcionava, uma situação, e isso tende a gerar contencioso. Quando você está absolutamente seguro da operação que está sendo feita, a tendência de ter um contencioso sobre isso no futuro é muito menor, né? E um outro aspecto, o segundo aspecto, é o aspecto que eu diria organizacional, de organização de documentos mesmo. Então, uma empresa, quando você está advogando pelo lado da empresa que está sendo vendida, né, do vendedor, muitas vezes uma empresa dessa nunca passou por uma auditoria jurídica, né? Às vezes nunca passou por uma auditoria fiscal também, né? Então, existe todo um trabalho ali de se construir um data room, né, que a gente chama, que é basicamente uma pasta com toda a documentação histórica daquela empresa, de forma bastante organizada. E quando você está falando principalmente de startups, em geral não há essa preocupação no início, porque não tem nem dinheiro nem pessoas para ficarem organizando. No começo de uma startup você só tem uma ideia e quer fazer aquela ideia vender o mais rápido possível e com a maior escala possível e no menor tempo possível. Então você não vai se preocupar em ficar salvando bonitinho o documento em uma pasta, você não vai ficar se preocupando em contratar uma pessoa só para ficar organizando toda essa documentação. Quando chega o momento do M&A, toda essa documentação vai precisar ser analisada pela parte compradora. E aí alguém vai precisar organizar isso. Então esse é um aspecto das operações small caps que geralmente aparece. Bom, precisamos perder um tempo aqui em organizar documentalmente todo esse passado. Que, em geral, quando você está falando de grandes empresas, elas já passaram por transações parecidas e já tem um data room muito organizado, já tem sua documentação já preparada para passar por novas operações. Então, eu diria que essas são duas diferenças importantes. Uma diferença em relação ao conhecimento das pessoas que estão ali envolvidas, que provavelmente, muitas vezes, nunca passaram por operações desse tipo e precisam receber esse conhecimento para se sentirem seguras. E de um outro ponto de vista, eu ressaltaria também essa característica de organização documental, que nas operações envolvendo grandes empresas, geralmente a organização já está dada, já existe. Operações com pequenas empresas, a organização precisa ser feita ainda. Muito obrigada, Rodrigo. E pensando então nessas diferenças que o Rodrigo comentou, Carlos, como essas empresas então podem se preparar melhor para futuras operações de M&A? Eu acho que uma prática que a gente tem bastante costume em implementar é melhorar a governança corporativa das companhias antes da venda, né? Porque a melhora da governança corporativa, ela necessariamente aumenta o valor de venda, porque ela vai trazer maior confiança para o comprador de que todos os documentos daquela companhia, desde o contrato até as demonstrações financeiras, estão bem feitos, né? Então, a chance de eventualmente você identificar algum esqueleto no armário, ela costuma ser muito menor numa companhia que tem uma boa governança. E uma boa governança, ela costuma ser uma governança efetiva, né? Não basta você criar determinados instrumentos dentro da companhia que não têm efetividade. Então, por exemplo, se você tiver um conselho de administração, é importante que esse conselho de administração reflita uma profundidade nas análises, né? Que ao se construir as atas, fique claro que os documentos que são apresentados para o conselho são documentos que foram bem preparados, mostram que o conselho tem acesso a um grande número de informações sobre a companhia e que não é um conselho fictício, assim, um conselho
para inglês ver, né, que é um conselho que tem uma estrutura que dá, por exemplo, a conselheiros independentes um poder, muitas vezes, de confrontar determinadas opiniões dos fundadores, dos controladores da companhia. Isso é muito fácil de perceber lendo esses documentos societários, né? Lendo as atas, lendo os anexos que são apresentados pelas atas, né? As apresentações que são feitas pelos administradores para os membros do conselho. Além disso, tem toda a estrutura de compliance dentro da companhia, que, mais uma vez, não pode ser uma coisa de papel, né? O que é um bom programa de compliance? Um bom programa de compliance é um programa que pega coisas erradas, né? Que identifica problemas dentro da companhia. Então, o grande exemplo que eu dou é o programa de compliance anticorrupção da Siemens, né? Depois que foi o maior escândalo de corrupção na história da humanidade, talvez entre empresas, que eles implementaram um programa que anualmente eles divulgam o número de casos que são identificados pelo programa de compliance, que são investigados, e as consequências disso. As pessoas foram demitidas, né, o que foi feito de notificação para órgãos públicos. Então, esse é um programa que você vê que é muito robusto, porque é quase como se a própria empresa já estivesse fazendo o trabalho que eventualmente alguém faria no processo de due diligence, constantemente. E hoje em dia, com as metodologias de ESG, o que as metodologias de ESG fazem é justamente isso, implementar programas de due diligence constante dentro da companhia, quando são bem feitos, né? Quando não são, na verdade, modelo de greenwashing. E o que a gente percebe, principalmente agora que eu estou no exterior e acompanhando algumas operações aqui, você percebe que, na verdade, para todo o processo de due diligence, que antigamente era uma coisa muito específica, né, como o Rodrigo falou, focado em uma empresa, montar o data room, tudo hoje em dia, ela já é feito com base em softwares que capturam dados dos programas de compliance que a companhia já tem, né? E aí você pode imaginar que uma companhia que tenha esse nível de compliance, você consegue gerar esses relatórios de due diligence de forma muito quase que automática, apertando um botão, quase como numa operação de M&A, você economizasse 2, 3 meses aí da operação. E me parece, assim, pelo que eu vejo aqui, nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, essa já é a realidade, e no Brasil vai tender a acontecer, imagina, em 5 anos, isso também vai ser uma realidade nas operações no Brasil. Então, essa preparação, ela vai virar o dia a dia das companhias e vai virar uma coisa essencial para você poder fazer uma operação de M&A. Então, aquilo que hoje em dia a gente recomenda, e a gente acaba sendo contratado, né? O próprio escritório começou como um escritório focado em governança corporativa no primeiro momento, o que seria uma recomendação vai ser uma exigência absoluta e inescapável. Muito obrigada, Carlos. E, Rodrigo, quais setores de small cap têm mostrado maior potencial para operações de M&A ultimamente? Olha, pelo que a gente tem visto, não só no escritório, mas também olhando para o mercado em geral, acho que os setores mais pulsantes recentemente são os setores envolvendo tecnologia, né, envolvendo startups de tecnologia que têm sido, que são surgem de uma ideia, dão certo e a intenção é se vender mesmo, né? No futuro receber investimento, e essa recepção de investimento sempre é uma operação de M&A. Mas empresas de tecnologia, empresas focadas na internet, fintechs, empresas de tecnologia agropecuária, no setor agropecuário, empresas de educação também. Nos últimos anos a gente viu grandes operações de M&A com empresas de educação, mas talvez se eu pudesse destacar uma característica principal das últimas operações nas quais a gente trabalhou, quase todas elas têm, independentemente do setor, se é um setor de educação, se é um setor agropecuário, se é um setor químico, todas elas foram centradas, em sua maioria todas não, mas em sua maioria foram centradas em empresas que tinham algum aspecto inovador
algum aspecto envolvendo uma tecnologia inovadora, né? E por isso, mesmo com o mercado de transações desaquecido, né? A gente não teve muitas operações de M&A ao longo dos últimos 2 anos, eu diria, comparado a outros anos anteriores, mas se você olhar para a maioria das empresas, quase todas que tiveram envolvidas em operações subsequentes de M&A, elas tinham um aspecto de tecnologia inovadora, que aí por si só atrai os olhos para operações de M&A, para compradores, que olham aquela tecnologia e falam, olha, com base nessa tecnologia aqui, acho que essa empresa vai continuar crescendo, então faz sentido eu adquirir. Então, independentemente do setor, seja agropecuário, seja educacional, seja setor bancário, tem ali uma tecnologia inovadora, tem ali um serviço inovador que chama a atenção e gera atenção para os compradores todos que estão no mercado, que vão querer adquirir essas empresas independentemente do setor, mas basicamente focados nessa tecnologia inovadora, confiando que ela vai gerar uma estabilidade de crescimento no futuro. Faz bastante sentido, Rodrigo. E Carlos, quais são as vantagens que as operações com empresas de pequeno porte podem oferecer aos investidores? Acho que as vantagens são essas, né? São da natureza do próprio mercado. Então, se ela tem um múltiplo maior, quer dizer que o valor dela futuro é maior também. Então, isso pode representar uma entrada em um mercado mais sofisticado, que aí, muitas vezes, o que você percebe o próprio valuation da companhia, às vezes, ele é feito com base no que ela consegue sozinha crescer. Né? O que a gente chama de valuation pre-money. Só que tem um valuation post-money, né? Que é depois que você tem uma aquisição por uma companhia maior e, eventualmente, você tem um investimento maior naquela companhia que se torna uma subsidiária, ou uma incorporação dos times e da rede de distribuição, da tecnologia daquela companhia menor na companhia maior, e aí você tem a capacidade, de, eventualmente, pegar um produto que era nacional e transformar num produto global, por exemplo. Ou expandir para muito mais jurisdições do que aquelas nos quais ele estava operando originalmente. Né? E pegar um produto promissor e, eventualmente, transformar ele num produto dominante. Né? A gente, em empresas de tecnologias, tem vários exemplos disso, né? A aquisição do WhatsApp pela Meta, por exemplo, a aquisição do Waze pelo Google. Você tem algumas situações nos quais a marca, o produto em si, ele é mantido e ele é só expandido. Então, na verdade, apesar de você ter um múltiplo muito grande para o vendedor, o comprador muitas vezes está vendo eficiências e uma capacidade de crescimento que é ainda maior do que aquele múltiplo que já era maior do que em outros mercados. Além disso, tem o que a gente chama, né, das aquisições pela tecnologia, que aí é também similar, né? Você tem empresas pequenas que às vezes não conseguem implementar uma determinada tecnologia. Como, por exemplo, no mercado farmacêutico. Às vezes você levar uma nova tecnologia, um novo produto ao mercado, é mais caro do que desenvolver aquele produto. Por quê? Porque você tem que fazer testes em muitas jurisdições, né? Esses testes são caríssimos. Você tem que passar por todo um processo regulatório que muitas vezes só grandes empresas conseguem fazer. Então, comum elas adquirirem empresas de menor porte que detêm uma tecnologia muito significativa, porque elas vão conseguir levar essa tecnologia efetivamente ao mercado. Né? Além disso, tem essas aquisições que são para você ter um time de pessoas muito qualificadas. Né? Então, às vezes você tem um time de pessoas muito qualificadas que consegue avançar muito em uma determinada tecnologia, só que chega um momento que você precisa de um volume de capital muito substancial. E aí
que entra esses investidores que começam a investir muito substancialmente no desenvolvimento daquela tecnologia, e aí é o que permite que, eventualmente, também no futuro, aquela tecnologia seja trazida ao mercado, né? Então, você não compra uma tecnologia pronta, você compra uma tecnologia potencial de pessoas que se demonstraram melhores do que outros times que estão concorrendo para tentar desenvolver essas tecnologias, que é o que a gente viu, por exemplo, no caso da Microsoft fazendo a aquisição da OpenAI. Né? Então, eles apostaram em um time que estava mais avançado, mas eles precisavam de dinheiro para fazer o treinamento da máquina, para contratar pessoas em múltiplos países, para começar a operar em múltiplas línguas ao mesmo tempo, né? Avaliar conteúdos ao redor do mundo inteiro para questões de diversidade cultural, né, para não ofender ninguém com os conteúdos que fossem gerados pelo OpenAI. Então, todo esse processo de aprendizado era muito caro, você precisa de alguém que colocasse o dinheiro para fazer esse aprendizado ser desenvolvido. E você só ia saber o resultado ao final, se você ia ter ou não uma boa tecnologia, né? Você não conseguia, antes de fazer, ela passar por todo esse processo de aprendizado. E aí, mesmo em companhias que, de repente, têm uma posição muito consolidada no mercado, né, então, um produto muito específico, você, eventualmente, pode estar trazendo para uma companhia maior um ativo que pode se diferenciar dentro do seu portfólio, né, e mesmo que você não consiga fazer ele crescer tanto, o fato dele estar no seu portfólio acaba valorizando eventualmente as outras marcas, né? Então, sabe que dentre as marcas você tem um produto premium, no geral, acaba estimulando a venda dos produtos da linha mais simples que você tem, se você consegue de alguma forma conectar elas dentro de uma mesma linguagem de marketing. E acho que também a gente pode ter determinadas situações onde você tem investidores profissionais, né, que adquirem essas companhias justamente pensando no crescimento futuro. Então, que vai fazer um investimento nessas companhias numa série A, por exemplo, mas já pensando na série B, né? Então, é a estratégia dos fundos de venture capital, dos investidores anjo. Então, aí eles vão ter uma outra visão, que é pensar se essa companhia tem todos esses potenciais que a gente descreveu aqui, quando eventualmente elas são adquiridas por um investidor estratégico, né, que é um investidor que está olhando sim para aquele mercado específico, para aquele produto especificamente. E também em alguns casos, né, a gente acabou não falando, mas no Brasil acaba sendo bastante relevante, as atividades de small caps em processos de recuperação judicial e falência, né, que é a venda de ativos estressados, distressed assets, que acaba envolvendo às vezes muitas operações de M&A de small caps, porque às vezes você está vendendo um ativo especificamente, né? A gente já teve operações aqui de empresa em recuperação judicial que a gente estava vendendo um navio especificamente, né? Na prática, você estava fazendo uma operação de M&A ali, de small caps, devido ao valor muito substancial daquele ativo individualmente, né? Ou uma usina, especificamente, é muito comum no setor agrícola, né? Você fez recuperação judicial, você vai vender uma parte dos ativos, não todos os ativos, e aí o comprador ele pode estar interessado em adquirir aquele ativo dentro de um processo de recuperação judicial mais barato do que ele adquiriria no mercado, né? Então, mais barato você comprar um navio, por exemplo, já pronto, operacional, mas que é de uma empresa de recuperação judicial, que você contratar, né, um estaleiro para fazer esse navio. Então, você tem o custo de oportunidade, você tem o custo efetivo mesmo, né, que vai sair mais caro. Um navio novo, construir uma usina nova, vai sair mais caro do que você eventualmente adquirir este ativo, né, dentro de um processo de recuperação judicial. Então, são muitos benefícios, né, e dá para ver que eles mais ou menos casam muitas vezes com o interesse dos vendedores, né, por isso que você tem uma operação aí, benéfica para os dois lados. Muito obrigada, Carlos. E, Rodrigo, agora, olhando para o futuro, quais tendências ou mudanças você enxerga no mercado de M&A Small Cap para os próximos anos? Acho que a gente já está vivendo esse futuro.
Basicamente, o aspecto que eu destacaria aqui é a inserção da inteligência artificial nesse tipo de transação, inserção por todas as óticas possíveis, né? Eu acho que a inteligência artificial está sendo inserida na prática de M&A, auxiliando os escritórios de advocacia, as auditorias a fazerem as due diligences, né? Esse tipo de tecnologia, como o Carlos já mencionou, tem tornado as auditorias, né, due diligence muito mais rápidas e talvez mais eficazes do que ter vários seres humanos olhando para documentos, ficando cansados, virando noites e eventualmente perdendo alguma informação, porque afinal somos seres humanos, não somos inteligência artificial. Hoje, muito escritório já tem usado inteligência artificial e desenvolvido softwares específicos para fazer boa parte das auditorias e tem tido sucesso, né? Mas a inteligência artificial tem entrado também na ótica do próprio mercado, né, dessas operações. Então, muitas operações de M&A que a gente tem vivenciado hoje são operações de startups que inventaram alguma tecnologia baseada em inteligência artificial ou inventaram alguma inteligência artificial. Então, eu vejo mais ou menos como um futuro de muita operação de M&A com bastante inteligência artificial, seja na realização das transações, para due diligence, para construção de contratos também. Os contratos passam a ser muitos passam a ser feitos com auxílio de inteligência artificial, e a inteligência artificial fazendo operações de empresas focadas em inteligência artificial, né? Então acho que esse talvez pode ser um futuro aí que a gente começa a enxergar um pouco agora, mas talvez nos próximos anos se intensifique ainda mais. Com certeza, Rodrigo. Acho que esse tem sido o nosso dia a dia no escritório já há muitos anos, né? E acho que nós ficamos muito felizes no fim de receber o prêmio de melhor escritório do Brasil em M&A Small Cap. Então, Carlos, Rodrigo, se quiserem comentar um pouco sobre o prêmio. Vou deixar com o Carlos. Eu fui lá receber o prêmio, eu vou deixar com o Carlos para comentar. Eu vou comentar porque ele é parte das operações que nos levou aí a ganhar o prêmio, né? Mas acho que é um prêmio especial, né? Porque é um ano quando a gente faz 10 anos de história, de criação do escritório, e a gente se constituiu em grande medida para atender esse mercado mesmo, né? Era o nosso objetivo. A gente foi criado, digamos, realmente era o nosso sonho ser o melhor escritório de M&A, né? Focando exatamente nesse tipo de companhia, né? Companhia de dono, que a gente chama, né? Companhia de tecnologia. Então, a gente foi, digamos, aprimorando algumas áreas do escritório que servem para atender especialmente esse mercado, né? Acho que eu, em particular, há algum tempo me foquei na governança de empresas familiares, e aí algumas operações, né, são relacionadas a family office, né, que a gente atende. A gente teve outras pessoas no escritório que foram desenvolvendo outros focos, né, como, por exemplo, o Rodrigo, que foi especializando em empresas de tecnologia, startups, né, que, infelizmente, várias delas deixaram de ser startups e se tornaram empresas de grande porte, mas quando a gente começou a trabalhar para elas eram pequenas, né, eram promissoras e pequenas. E a gente sempre pensou, né, a gente quer ser um escritório boutique, então para a gente permanecer como um escritório boutique, a gente tem que achar operações que sejam adequadas, né, para escritórios boutique, e acho que por boa parte do que a gente descreveu aqui dá para ver, né, como esse tipo de operação realmente acaba sendo adequada para estruturas, né, também de escritórios que sejam iguais às nossas, né? E eu fico muito feliz de ver vocês aí, né, o Rodrigo, Michele, que é mais jovem, né, ocupando um espaço bem significativo nesse mercado, e fazendo operações que nem eu mesmo não tenho conhecimento para fazer hoje em dia, mas que eu vejo que vocês estão super bem capacitados, né, para fazer. Né, não consigo acompanhar todas as tecnologias, eu adoro tecnologia, mas não consigo acompanhar todas, né? A gente precisa ter várias pessoas no escritório com esse tipo de curiosidade, para que a gente consiga, né, atender bem os clientes também. Muito obrigada, Carlos. Rodrigo, você quer dizer? Sim, não, acho que o prêmio que a gente recebeu como o Carlos disse, é uma consequência do enfoque que a gente quis dar no escritório ao longo
dos últimos 10 anos, dos nossos 10 anos de existência, mas eu acho que queria reforçar um aspecto que eu mencionei aqui no nosso episódio de hoje, mais cedo, que é uma característica requerida por algumas, eu diria a maioria das operações envolvendo empresas de pequeno ou de médio porte, que talvez essa seja a operação da vida daquele fundador, talvez essa seja a primeira operação de M&A daquele fundador. Então, o nosso escritório ele foi estruturado ao longo dos anos para sempre estar... Isso é um clichê às vezes, mas de verdade a gente aplica isso no nosso escritório, para sempre estar muito perto do nosso cliente. E não só porque a gente quer usar isso como slogan, mas porque a gente realmente gosta de acompanhar o cliente depois da transação de M&A. Né? A gente, diferentemente de outros escritórios, de outras áreas, o que a gente tenta fazer é não só uma operação de M&A hoje e outra daqui a 2 anos. A gente gosta de viver todo o processo de preparação para uma futura operação de M&A ou às vezes para nenhuma operação de M&A. E a gente só quer fazer a operação de M&A e depois continuar amigo do nosso cliente, continuar como advogado de referência dele para tudo que ele precisar. Né? A gente tem tido muito êxito nesse tipo de atuação ao longo desses 10 anos, né? Então a gente não é um escritório que só faz transações, a gente faz a transação e continua lá dentro da casa do cliente fazendo o resto de todas as coisas que ele precisa de advogado. E a gente gosta disso porque a gente gosta também de se divertir com o nosso trabalho, né? Então, quando você fica focado só em fazer a operação de M&A, atrás de operação de M&A, às vezes a sua vida fica um pouco repetitiva, né? Quando você faz uma operação de M&A, para um pouquinho, atende o cliente uma demanda societária, atende o cliente uma demanda contratual, atende o cliente uma demanda trabalhista, que seja eventualmente, você traz para a sua equipe um frescor, né? Uma novidade, né? Então a equipe fica muito mais motivada e o cliente fica feliz que ele te vê como uma pessoa na qual ele pode confiar e não só uma pessoa que ele tem que pagar de 3 em 3 anos para fazer uma operação de M&A para ele. Então a gente acaba se tornando realmente amigo dos nossos clientes. Eu acho que o prêmio que a gente recebeu é uma consequência dessa aposta que a gente fez. Não vamos fazer só transações de M&A, vamos fazer o meio do caminho também. Todo o meio do caminho, que às vezes é muito maior do que só uma transação de M&A. E a gente ficou, acho que eu como advogado fiquei mais feliz vivendo essa aposta. Eu acho que os nossos clientes, pelo visto, também ficaram mais felizes porque a gente acabou ganhando o prêmio esse ano como um presente para os nossos 10 anos. Então, só queria contribuir nesse sentido aí também. Uma coisa legal também desse prêmio é que muitas das pessoas que votam são outros advogados. E nesse mercado é muito importante você ter um bom relacionamento com todos os colegas, né, com todos os outros advogados, porque como são operações que como tem uma carga psicológica muito grande, a chance de alguma coisa dar errado por algo que você fala numa mesa ali, uma frase torta, é muito grande. A pessoa pode ficar ofendida. Então, é muito importante que os advogados consigam criar um ambiente propício à negociação, né? Um ambiente, no geral, de confiança. Eu acho que é algo que a gente costuma buscar, né? Criar esse ambiente de confiança, um bom relacionamento com os nossos colegas, mesmo que eles estejam do outro lado da mesa. Então, acho que na hora de ganhar um prêmio, às vezes, competindo com escritórios muito maiores que a gente, acho que a gente tem que ter aí bastante bom relacionamento com os nossos colegas, que muitas vezes foram pessoas que estavam do outro lado da mesa, mas que acabou que a gente facilitou o trabalho deles também, né? Facilitou o trabalho deles como gerando problemas dentro do processo de negociação, sendo bastante transparente, né? Em relação, se a gente está na ponta compradora, em relação a quais os objetivos, né, do adquirente, quais os problemas que ele pode identificar, e se você está na ponta vendedora, os problemas que de fato existem na companhia que já estão identificados, né? O quanto antes eles forem expostos e bem explicados, menor vai ser o impacto que isso vai ter no preço e nas negociações. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Rodrigo. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradeço muito por vocês terem compartilhado as suas experiências e os insights de vocês com a gente hoje. Muito obrigada por terem comparecido. Obrigado, Michele. Michele.
Esperamos que este episódio tenha ajudado a esclarecer as nuances sobre M&A e Small Cap. Se você aí de casa quiser saber mais sobre o assunto, além de ficar por dentro das diversas áreas do direito, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações, além de nos seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe aqui nos comentários que nós vamos te responder. Até semana que vem!